Olá, pessoal. Estou aqui agora para cumprir o prometido, né? Que é falar um pouquinho sobre o que eu vejo, né, com relação ao governo atual, o governo Lula 3, né? Iniciado agora no dia 1º de janeiro de 2023, tá? E nessa de olhar o mapa, eu vou dizer algumas tendências que eu percebo. Eu não vou fazer uma leitura completa, tá? A ideia é só trazer uns pontos que eu vejo como mais relevantes, mais importantes, tá? Mas é uma leitura breve, relativamente breve, tá? E, e só para explicar para você, o que é uma, afinal, como assim eu estou vendo a parte de um mapa como vai ser o governo? Ah, deixa eu só dar um oi aqui rapidinho. Cadê? Aqui. Oi, pessoal, tô aqui, tá? Mas vou me esconder aqui para a tela ficar mais limpinha. Depois eu apareço aí de novo. Então, o que acontece? É, Mapa astral, qualquer tipo de mapa astral é um momento, né? O momento que uma pessoa nasce, o local, né? A gente gera um mapa astral para aquela pessoa, ou seja, um mapa que diz sobre tendências, possibilidades, fala de tudo da vida daquela pessoa, né? Basicamente. E mapa também pode se gerar em qualquer outra circunstância, tá? Eu comecei uma empresa hoje, eu abri meu negócio hoje. Também pode ter um mapa. Eu comecei a fazer tal coisa agora, né? Uma coisa que vai permanecer, vai continuar acontecendo. Mapa, né? O governo é a mesma coisa, tá? No momento em que o governo, em que existe uma assinatura, o termo de posse, existe um mapa que é gerado para aquela posse, né? Um mapa para o mandato, tá? Então é isso que nós vamos analisar agora, o mapa para o mandato, o momento em que o Lula assinou o termo de posse, tá? No caso foi dia 1º de janeiro de 2023, Brasília, às 15h11, tá? Eu vi no vídeo lá da TV Senado, tava lá o horáriozinho na hora que ele estava assinando, 3h11 da tarde, tá? Então nós temos aqui gerado o mapa astral do governo, tá? Os próximos 4 anos estão descritos aqui, muitas coisas estão descritas aqui, tá? Vamos lá, o que que eu diria primeiramente? O ponto mais importante que eu vejo é esse aqui, né? Nós vemos aqui o Saturno no meio do céu do mapa do governo, tá? Isso tem um lado bem complicado e um lado que pode ser positivo se houver maturidade e dedicação por parte de quem está no comando, no caso, o presidente, os seus, né, subordinados, enfim, a equipe do governo, mas principalmente o presidente, tá? Casa 10 está falando do presidente. Só uma coisa importante aqui, eu não sou um estudioso, né, desse tipo de leitura, mas com base nas leituras de mapa astral e com base em muitas leituras de outros astrólogos que eu vi, eu já sei que tenho condições de fazer alguma leitura, tá? Mas não tem como eu fazer uma leitura aprofundada, porque eu não tenho estudo específico em astrologia mundial, tá? Que é o nome que se dá para isso, que é a leitura de coletividades, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Mas tenho condições de falar muitas coisas. Saturno no meio do céu, tá? Ele fala de um governo que tem Saturno lá, o grande ceifador, aquele que cobra, que exige, né? Então, o Saturno no meio do céu, a gente já tem bem claro que vai ser um governo de muita cobrança, né? De que ele será muito cobrado pela sociedade, pela imprensa, pelas pessoas em geral. Esse é um governo que vai ter o peso de Saturno em cima dele, tá? Em quem estiver no comando, vai ter esse peso de Saturno junto, tá? Então é importante ter em mente que só isso já traz um grande ponto de alerta, que é o seguinte: o governo vai precisar agir com muita responsabilidade, com austeridade, Saturno, né? Fala de secar, tirar tudo que é desnecessário. Se o governo agir com responsabilidade, com austeridade, com correção, tá? Em tudo que fizer, ele tende a ser melhor, mais bem-sucedido, tá? Agora, se não for assim, vem Saturno cobrar. A cobrança de Saturno vai vir forte, tá? Bem pesada. Então, isso é um ponto já que eu coloco para esse governo. Saturno estando em Aquário, né, o governo tem o compromisso, ele tem essa identidade, né, de trazer um olhar igualitário, né, de olhar para as minorias, olhar, trazer uma visão de igualdade mesmo, né, entre as pessoas, né, de ver a minoria, o índio, né, de ver o deficiente, de ver
enfim, os LGBTQI+, ver, enfim, todas as minorias, né, que são consideradas minorias e querer trazer para, para as maiorias, digamos assim, né, para ter um olhar igualitário, trazendo igualdade para todos. Existe esse compromisso com a imagem do governo. O Meio do Céu está falando de imagem, tá? E existe também um comprometimento mesmo de quem está ali. Não é apenas imagem, embora também seja imagem, tá? Saturno tem um lado que diz muito, que fala muito dessa questão do querer parecer, né? Justamente porque existe uma autoexigência muito grande, então acaba que por ter uma autoexigência muito grande, existe às vezes um compromisso maior por parecer, né? Uma autoexigência com relação ao que o outro vai ver, né, que eu quero dizer, né? Então pode haver muito mais uma autoexigência na direção de parecer muito bem um governo assim, do que necessariamente ser assim, tá? Então tem essa questão que Saturno traz. Mas existe um compromisso, mesmo que tenha esse ar superficial, que possa ser superficial, a depender de como for comandado, existe esse compromisso no governo e na imagem do governo, tá? O governo tende a ser bem sucedido se ele se ele se comprometer de fato, tá, com essas temáticas aqui e olhar de maneira a não ter dois pesos e duas medidas para essas situações. A tendência é que tenda a fluir melhor, porque Saturno passa a trazer as recompensas, né, a fornecer a solidez que o governo precisa, mas precisa de muito comprometimento com isso, tá? Então é isso. A princípio, muita cobrança que pode ser revertida se tiver com muito comprometimento, tá? Bom, outro ponto que eu colocaria aqui importante é Vênus na casa 9 com Plutão e Mercúrio, tá? É, isso aqui é dar uma ênfase internacional, tá? Benefícios vindo de fora, do estrangeiro. Júpiter fazendo um sextil com esses planetas aqui indica expansão mesmo, aumento de benefícios vindo de fora, da imagem, né? A imagem tende a melhorar, embora tenha esse Plutão junto aqui, né? Que ele faz com que Vênus fala de economia, tá? Vênus fala de figuras femininas do governo, com Plutão, pode significar que a questão econômica ela tenha momentos de muito medo, de muita tensão, de uma necessidade muito grande de controle, né? É, e, ao mesmo tempo, alguns momentos de benefício, né? De crescimento, de boas notícias, tá? Mas como uma conjunção é muito mais forte, tá? A tendência é que fique muito mais nessa questão da tensão, do que de qual é a forma de gerir os recursos, de ter fases, né? Não tem uma perspectiva de grandes bonanças econômicas nesse governo, tá? Existe essa questão aí de momentos mais pesados, com medo, que o pessoal fica meio preocupado com o que o governo está querendo fazer, assim, né? E ao mesmo com muito controle, ameaças, tá? E ao mesmo tempo alguns benefícios, algum crescimento, oportunidades. Então, tende a ficar numa coisa meio assim, né? Fases meio morno, uma coisa meio morna, assim. Não muito, não espero grandes crescimentos econômicos com esse governo, não, tá? Vamos lá. O que mais nós temos aqui? Mais uma ênfase internacional, né? Esses planetas aqui fazem bom aspecto com Netuno, bom aspecto com Júpiter, então realmente internacionalmente o governo muito melhor, né, do que o anterior, tá? O que eu tenho aqui de importante também, Mercúrio está retrógrado, tanto Mercúrio quanto Marte, tá? Então isso é um governo de muita revisão, tá? É um governo muito de coisas travadas, é importante ter isso em mente. Dois planetas pessoais retrógrados, tá? A gente está falando de realmente muita dificuldade de fluir, tá? Eu colocaria isso, porque acontece? Mercúrio aqui está falando de organização, né? Tanto a comunicação do governo quanto a organização do governo, ela tende o governo ele tem esse compromisso de olhar, de reorganizar tudo, né? Com relação ao governo passado, rever tudo. Tem muito uma função qual é a palavra que seria? Reconstruir? Talvez de reconstruir, de como se tivessem encontrado uma terra arrasada, estão refazendo muitas coisas, tá? Que estavam mal postas, tá?
tanto no sentido de estar mesmo ruim, quanto no sentido de ver que, pô, não tem nada a ver isso aqui, vamos mudar tudo, sabe? Então, uma boa parte do governo tem essa ênfase de refazimento, tá? Então, a comunicação do governo também vai ser revista, a tendência a ser revista, pode ter dificuldade para se comunicar por conta desse Mercúrio retrógrado, tá? Mas mas tem um bom aspecto com o Netuno, então ele tende a se comunicar muito bem com as minorias, tá? Com as minorias, com as pessoas sensíveis, ele tende a passar uma boa mensagem, tá? Mas de maneira geral ele pode ter dificuldade de comunicação, tá? E esse Marte retrógrado aqui, Marte em Gêmeos do governo indica que ele tem uma busca muito grande por comunicação, né? Talvez até por experimentar coisas novas, né? Diferentes. Mas tem uma questão da comunicação, novamente, que só que está retrógrado. Então, vai ter. Como se houvesse uma guerra de comunicação, né? O governo tentando se comunicar e tem uma parte do Brasil tentando desfazer essa comunicação. Então, uma coisa que muitas vezes a gente já até percebe. Tudo que eu estou falando aqui são coisas que já são perceptíveis, tá? Mas que são tônicas que tendem a acontecer. Ah, outra coisa, essa Vênus com Plutão, junto com essa Lua com Urano, pode indicar perdas de figuras femininas do governo, tá? Talvez ao longo do governo, alguma mulher ou algumas mulheres morram, né? Tenham um falecimento de alguma figura ou algumas figuras femininas do governo, tá? Existe essa possibilidade por conta desses dois fatores do feminino aqui, com planetas que indicam essas possibilidades, tá? Então eu coloco isso. Marte retrógrado também está falando dos militares, das polícias, das forças de segurança em geral, né? Estando retrógrado, existe toda uma revisão, tá? No que diz respeito à forma de lidar com essas forças, tá bom? Então, existe essa tendência aqui, tá na casa um. Então é uma coisa importante do governo nessa busca por rever toda essa parte dos militares. Pode indicar também que as forças militares podem não estar fluindo como se gostaria, coisas que a gente está vendo no momento, e pode ser uma tônica do governo, tá? De todo o período, e que muita coisa precisa ser revista para que flua melhor. Então, realmente há uma necessidade de rever, tá? Todas as forças de segurança, a forma como está, as coisas como estão, e o governo tem essa tônica, tá? Tem essa busca aqui. Vamos lá. Vamos ver a população, a Lua. A Lua está aqui com Urano em trígono com o Sol. Tem o lado bom e o lado ruim, tá? O lado bom, Lua em trígono com o Sol. O Sol também é um símbolo do governante, então uma boa parte da população está com o Lula ou com o presidente, mesmo que não seja o Lula, vai que aconteça alguma coisa, né? Mas uma boa parte da população está com o presidente. E uma parte, talvez majoritária ao longo do período, tá? Ao longo do governo, tende a estar um pouco inquieta, um pouco rebelde, tá? Com resistências, porque Urano é aquele que não aceita limites, né? Em conjunção com a Lua, traz muita inquietação, traz muita necessidade de liberdade, necessidade Quando a liberdade é uma liberdade legítima ou o que eles dizem ser, né? Mas uma busca muito grande por espaço, né? Assim, eu preciso de espaço. Então tem essa questão de ter muita gente ao longo do governo rebelde ao governo, né? Não aceita o governo, né? De jeito nenhum, né? Tem uma questão aí de resistência grande, né? De não de qual seria uma palavra? Talvez de querer atentar até contra o governo, como já aconteceu, mas isso pode acontecer outras vezes de outra forma. Não precisa ser necessariamente uma invasão, mas pode ser politicamente, né? A partir dos parlamentares, né? Que podem refletir exatamente essa inquietação de boa parte da população, tá? A Lua está com o Nodo Norte, então significa que a população ela também está buscando evoluir, né? Sol está em trígono com o Nodo Norte, a população também está com o Nodo Norte, uma parte da população está com esse Nodo Norte. Então, assim, realmente uma parte da população está inquieta, uma parte está com o Nodo Norte e trígono com o Sol. Então, resumindo, Brasil dividido, né, como já se sabe, e uma minoria, digamos assim, da população está buscando avanços no Brasil, né? Não está apenas com o presidente, mas está querendo evoluir, está olhando para o Brasil e querendo, vamos evoluir, né?
que é unido o lado positivo né, o lado mais harmônico de Urano com o Sol, né? Então vamos nos unir ao governo ou vamos participar do governo para fazer essa nação evoluir. Então nós temos isso. A Lua em Touro, tá? Ela indica a população muito preocupada com alimentação, com dinheiro, com recursos, tá? E inclusive isso indica esse Plutão com Vênus, porque a população vai estar com medo, tá com muita atenção nisso aqui, pode ter uma postura meio apegada, enfim. A Vênus com Plutão, ela indica que o governo não tem conforto, não conforto, tá? O governo não terá conforto, provavelmente, não terá momentos de conforto, tá? É, bom, isso é o que eu vejo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa relevante aqui. O Júpiter tá na casa. Eu vou considerar o Júpiter na 12 por signos inteiros, tá? Então, o governo tende a trazer benefícios, tá? E evoluções para os excluídos, tá? Para situações excluídas, para hospitais, para presídios, asilos, tá? Todo tipo de situação que fala de exclusão das pessoas, né? De sofrimento, né? Pessoas que estão com fome, né? Realmente é um governo que tende a se dedicar a trazer boas notícias e benefícios para essas pessoas, tá? Por conta da Casa 12 que fala, o signo da Casa 12 que fala exatamente disso, tá? Vamos lá. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui importante. Bom, tem outras coisas, mas eu não vou focar em tudo, tá? Eu vou olhar agora a sinastria do mapa do governo com o mapa do Brasil, mapa da independência do Brasil, tá? Que eu uso aqui para o dia 7 de setembro de 1822, às 4h50, tá? Ascendente em peixes. Muita gente usa o ascendente em aquário, tá? Eu vou usar o ascendente em peixes, porque por achar mesmo que faz mais... Tem astrólogos que usam em peixe, tem outros que usam em aquário, tem gente que usa o mapa da República, tá? Eu estou usando o mapa da Independência, que é um que funciona muito bem, e ascendente em peixes, porque eu acho que o Brasil tem mais cara de peixes do que de aquário, tá? O povo brasileiro, a nação brasileira tem mais cara de peixes do que de aquário, né? Eu acho. Não é tão inovador, não é um país tão inovador, né? Tão singular, que busca tanto independência. É uma coisa muito mais de arte, né? De futebol, né? Carnaval, assim, bem peixes, né? Então vamos lá. O que eu vejo aqui com relação ao mapa da posse, que está em laranja, em cima do mapa da independência? Eu vou destacar poucas coisas aqui, tá? Uma, Júpiter em cima do Plutão, tá? Para você ter uma noção, o último governo Bolsonaro era Marte que estava aqui. Marte estava em conjunção com Plutão. Plutão ele fala dos pontos obscuros da população, das sombras coletivas e também fala de transformações profundas, tá? O Marte aqui no governo Bolsonaro, ele estimulava todo o lado mais sombrio, digamos assim, da população. Aquilo que estava guardado, estava preso, tanto no bom sentido, tá? De trazer aqui as reivindicações legítimas, trazer insatisfações legítimas com muitas coisas, e ao mesmo tempo traz mesmo preconceito, vontade de destruir, espírito de superioridade, enfim, Plutão são as sombras da coletividade, né? E o Marte aqui, ele cutucou, ele estimulou muito isso, né? Além de que o Bolsonaro tem um Sol em cima do Plutão do Brasil, então a própria presença dele também estimulava muito isso. Agora, com o Júpiter aqui, com o mapa da posse, tem duas coisas. Uma é que isso aumenta, né? Como se o governo atual ele expandisse aquilo que estava até então um pouco mais guardado, embora não fosse mais tão guardado assim, aquilo aumenta, aquilo sai da toca, né? Então fica muito visível. As sombras coletivas do Brasil ficam muito visíveis, tá? Com Júpiter em cima do Plutão do mapa do Brasil. E ao mesmo tempo, por ficar visível, Júpiter também traz novas perspectivas. Então, é um momento de ressignificação, de trazer conhecimento, de trazer um reinício, né? Uma nova fase para as sombras do Brasil, tá? Elas vêm à tona mesmo, assim, ao longo do governo, porque elas vão ser também tanto a justiça, né? Júpiter fala de justiça, a justiça vai estar em cima dessas pessoas que representam as sombras do Brasil, tá? Como também Júpiter traz conhecimento e esclarecimento para muitas pessoas, tá?
podemos ter certeza que ao longo desses 4 anos, muitas dessas pessoas que estão completamente identificadas um pensamento mais destrutivo, né, mais visceral, né, digamos assim, mais instintivo até, né, vão ser esclarecidas com relação a coisas que elas estão distorcendo, que elas estão percebendo de forma distorcida, tá? Então, e outra coisa importante que eu destaco também é esse Urano, desculpa, esse nodo norte em cima do Saturno do Brasil, tá? Com Lua, com Urano aqui. Então, realmente, o nodo norte em cima do Saturno é como se fosse uma evolução das estruturas do país, tá? Isso me indica que pode ser que pode haver mudanças estruturais no Brasil, tá? Legislação mudar de forma profunda, né? Por conta desse nodo norte aqui, com essa lua, a população pedindo por isso, sabe? A população está colaborando com isso, ela está estimulando isso. Então, junto com esse Urano, né? Então, assim, significa realmente um período em que pode ser que tenhamos mudanças estruturais no país. Pode ser, eu vou dar um palpite aqui que eu não tem como eu afirmar jamais, mas talvez até uma mudança de sistema de governo. Pode ser que venha um semi-parlamentarismo, alguma coisa do tipo, tá? Alguma coisa mais estrutural, mudanças constitucionais importantes, tá? Pode ser que aconteça isso ao longo desse período, tá? Por conta desse nodo norte em cima do Saturno, mas é evolução, tá? A gente está falando de nodo norte, então é evolução, tá? É crescimento, enfim. Então é isso. Ao mesmo tempo, o nodo sul está aqui na Marte do Brasil, dizendo que tem muita gente colocando realmente colocando a sua violência, a sua agressividade a serviço de uma catarse, tá? O nodo sul é catarse. Então, temos essa tônica aqui. O Marte retrógrado em cima da Lua do Brasil e do Júpiter, está indicando um período de muita ação da justiça, muita ação legislativa, tá? E ao mesmo tempo muita ação da população, tá? Pode significar muita ação da população, muita inquietação da população, só reforçando aquilo que eu já falei, tá? Tanto contrário ao governo quanto favorável, tá? Digamos que um povo bem mobilizado. E com esse Marte retrógrado aqui, pode ser que seja mobilizado muitas vezes de uma forma complicada, de uma forma não bem, não de forma mais saudável, né? Digamos assim. O Nodo Norte, a Lua, enfim, estão em trígono com o Sol do Brasil, tá? Indicando que isso aqui tende a favorecer o posto da governança, não necessariamente o governante, né? Mas o posto da governança, então pode significar que tudo que venha a mudar venha a facilitar e melhorar a forma de liderar o Brasil, tá? Então tem esse ponto aqui que eu acho bacana. Deixa eu ver o que mais. Esse Plutão aqui, ele começa um sextil com o Plutão do Brasil, tá? Indicando transformações profundas e curas, tá? Curas para a estrutura do país podem acontecer ao longo desses próximos 4 anos, tá? Seja a partir de ações do governo, seja a partir de consequências, né, por conta das circunstâncias, tá? Momentos importantes. Urano aqui, ele vai fazer quadratura com esse Saturno, tá? Do Brasil. E aqui eu falo a partir de agosto, setembro, por aí, tá? Teremos uma quadratura com esse Saturno aqui, com o meio do céu. E depois teremos novamente essa quadratura lá para abril, mais ou menos, maio, tá? De 2024, tá? Temos então agora entre agosto e setembro, mais ou menos, tá? Esse período desses meses, agosto, setembro, outubro, e depois entre abril e maio de 2024 teremos uma quadratura de Urano com esse Saturno no Brasil. Pode indicar, inclusive, mudança de governo, tá? Assim, não do o governo continuar o mesmo, mas digo a mudança da figura que está à frente, ou seja, o Lula, tá? O Lula vai correr riscos, provavelmente, de perder o mandato nesse período, tá? Nesses 2 períodos. E é o que eu falei, se houver muita responsabilidade, pode ser apenas um momento de turbulência, tá? Que não necessariamente culmine na perda de mandato, tá? Mas existe uma instabilidade forte vindo aí, nesses meses que eu falei, nesse período que eu disse, então pode significar perda do mandato não, desculpa, o mandato não vai se perder, mas a perda do posto, tá? De quem está à frente e assumir o vice. É possível, tá? Não estou falando que vai acontecer, não, tá? Mas é uma instabilidade muito forte que vem, provavelmente, tá?
e ou mudanças no governo importante, vai vir mudança no governo importante, com certeza, vai mudar de cara, porque o Urano vai entrar no ascendente, então o governo muda de cara, coisas vão precisar mudar no governo ao longo do mandato, tá? Então pode ser que tenha mudança do corpo, né, do governamental, de quem está na equipe, tá? Mas teremos um período aí de bastante turbulência no governo, tá? Nesse período, nesses dois períodos que eu falei, tá bom? Já coloco aqui para deixar registrado, mais para frente a gente vai ver de fato o que está acontecendo, mas a tendência é que haja realmente uma turbulência, tá? Talvez mudanças importantes que o governo precise fazer no Brasil também, tá? Mas que venha a partir de uma instabilidade, momentos instáveis, sabe? Vamos aguardar para ver como é que isso vai acontecer, tá? Mas existe essa possibilidade, tá? Eu já coloco esses períodos aí. Ok? Então é isso. Essa é o que eu vejo como possibilidades, mas não vai ser um governo fácil, como eu falei, não terá conforto, Vênus com Plutão aqui, tá? Vênus também é o regente do ascendente com Plutão, então já falando de mudanças que vão acontecer ao longo do governo mesmo, tá? Então, não terá conforto no governo, mas é isso. Se houver bastante responsabilidade, muita seriedade, comprometimento com o que ele quer fazer, com a austeridade que Saturno pede, a tendência é que as coisas fluam da melhor maneira possível, tá? Mas realmente não será um governo fácil, não, tá bom? É o que eu vejo aqui por conta de alguns posicionamentos, ok? Teremos auxílios, temos auxílio internacional, teremos boa parte da população favorecendo o governo, mas temos muitos desafios também, tá bom? É isso. Vou aparecer aqui. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E até mais. Onde é que eu vou parar? Tem que parar o vídeo, né? Aqui. Tchauzinho, gente.